Boa noite a todos. Que a paz de nosso Mestre Jesus nos cubra a todos. Pois bem, aos trancos e barrancos, esse ano passando e chegamos em dezembro. Dezembro, que é um mês especial. É um mês especial não somente para os encarnados, mas principalmente para os desencarnados. André Luiz, em sua obra, diz que a psicosfera da Terra, ou seja, a união dos pensamentos de todos os seres encarnados e desencarnados da Terra, fazem com que o planeta, ao longo de todo o ano, fique com uma névoa empardaçada, cinzenta. Mas quando adentramos o mês de dezembro, diz ele, pequenos focos de luz começam a brotar nos quatro cantos do planeta, até que chega a culminância do dia 24 para o dia 25 de dezembro, quando a Terra inteira se torne um foco de luz, graças ao pensamento do aniversariante Jesus. Jesus, conforme a questão 625 do Livro dos Espíritos, é o modelo e guia da humanidade. Aquele que decidiu por encarnar na Terra para nos ensinar o caminho. E por isso, o dia 25 de dezembro é consagrado à humanidade terrestre como o aniversário daquele que é o caminho, a verdade e a vida. E naturalmente que a espiritualidade superior aproveita essa abertura de pensamento e de coração da maioria de nós para que possam atuar mais diretamente sobre a população encarnada e desencarnada. O que faz André Luiz mais adiante na sua obra dizer que na noite de Natal Jesus desce pessoalmente à Terra para abençoar os seus tutelados. Ah, João, é muito bonito isso tudo, mas não tem lógica, uma vez que nós todos sabemos que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Concordo. Mas a espiritualidade superior, Jesus, não se liga a calendário, a data, e sim a abertura do coração e da mente das pessoas. Vinculou-se no inconsciente coletivo que essa data é o nascimento do Cristo. Então, nessa data, os corações se abrem. E nessa data, Jesus tem um acesso maior a cada um de nós. Dia virá que Ele terá acesso a cada um de nós todos os dias. Mas por enquanto, nos contentamos, ou melhor, Ele se contenta com que abramos o nosso coração uma vez por ano, no dia 24 para o dia 25. Mas aí a questão vem. Por que dia 25 de dezembro? E não outro dia? Como que veio essa escolha? Essa escolha ocorreu por causa de duas pessoas. A primeira, chamada Constantino. A maioria das pessoas não conhecem Constantino. Mas Constantino foi o homem responsável
pela maior modificação da estrutura do Evangelho da humanidade. Ele pegou as Sagradas Escrituras, colocou no liquidificador, bateu, e o que saiu se tornou aquilo que hoje é a doutrina cristã. Constantino era imperador romano no início do século IV. Ele viu que o movimento cristão havia crescido consideravelmente e cresceu tanto que ameaçava derrubar o império, que era pagão, cultuando os deuses do panteão romano, que eram as divindades que hoje são consideradas o nome dos planetas: Júpiter, Saturno, Netuno, Urano e assim por diante. Então, vendo que ele iria perder o controle sobre o império, ele se utilizou de um ditado muito conhecido: se eu não posso com o inimigo, me uno a ele. E num sonho muito providencial, entre aspas, ele se converte à doutrina cristã, pois disse ele que teria tido um sonho com Jesus, que Jesus o salvava em uma batalha. E a partir dali, ele convoca o concílio de Nicéia, no dia 30 de maio de 325, e modifica toda a estrutura do Evangelho para caber nas condições que ele achava mais convenientes para uma religião. E aí nasce a Igreja Católica Apostólica Romana, sendo igreja conjunto de indivíduos com o mesmo ideal. Católica vem de um termo latino que significa universal, não universal do reino de Deus, universal como totalitária, a única das religiões. Apostólica, porque era baseada nos textos dos apóstolos, e romana, porque era a partir daquele momento a igreja oficial de Roma. Então, uma das coisas que começou a perturbar a nascente Igreja Católica era o fato de que as pessoas, habituadas há séculos a cultuar os deuses romanos, continuavam a cultuá-lo. E o que mais intrigava, o que mais perturbava a religião nascente era o culto ao deus Saturno, que tem o seu correspondente na mitologia grega como Baco. Saturno era o deus do vinho, o deus das festas, o deus da alegria, e tinha um festival de uma semana em homenagem a ele, no dia 27, do dia 17 ao dia 24 de dezembro. Uma semana em que o povo romano se entregava a todo tipo de prazer da carne. Leia-se, ninguém era de ninguém. Casado, solteiro, viúvo, desquitado, estava valendo tudo. E naturalmente que a Igreja Católica nascente, baseada em um dos seus fundamentos, de que o sexo desregrado é pecaminoso, é pecado mortal, não se sentia muito bem com aquilo. E começaram a pesquisar um modo de acabar com isso. O Papa Júlio I, que foi o primeiro Papa, teve um insight, teve um pensamento. Vamos colocar o nascimento do nosso Deus, Jesus, porque na Igreja Católica, na teologia da Igreja Católica, Jesus é Deus, a Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo.
Vamos colocar o aniversário de nascimento do nosso Deus no primeiro dia ao final dos Saturnais. Saturnais acaba 24 de dezembro. Vamos colocar no dia 25 de dezembro. E deu muito certo. Acabou os Saturnais. Saturnais ficou desaparecido por mais de 1.200 anos. Depois, começou a surgir em pequenos focos na Europa. E no século XVI, uma sementinha dos Saturnais entrou na caravela de Pedro Álvares Cabral. E chegando nessa terra abençoada, que como diria Pero Vaz de Caminha, em se plantando tudo dá, a semente dos Saturnais ganhou raiz, caule e folhas. Mudou a data de dezembro para fevereiro. Mudou o nome de Saturnais para Carne Vale, festa da carne. E até hoje a gente tem um carnaval. Mas isso é assunto para fevereiro. Vamos voltar ao Natal. Então é por isso que o Natal é festejado no dia 25 de dezembro. E é por isso que Jesus e seus missionários aproveitam a oportunidade do coração aberto da humanidade para agir mais intensamente sobre o coração humano nessa data. Mas, João, seria possível descobrir a data exata do nascimento de Jesus? Para isso, nós precisaríamos analisar 3 pontos que aparentemente são divergentes. O primeiro é a biografia de Jesus. Biografia de Jesus é conhecida como Evangelhos. O Evangelho, a narração das testemunhas oculares. O segundo é a informação da espiritualidade superior, o ensino dos espíritos superiores, as obras mediúnicas vindas por autores sérios. E terceiro, a ciência. Então, se nós analisarmos e juntarmos essas três fontes de conhecimento, quem sabe até o final da palestra a gente não descubra o dia exato do nascimento de Jesus. Vamos começar? Para analisarmos o dia do nascimento de Jesus, a gente precisa analisar o dia, o mês e o ano. Não é? Então vamos começar pelo ano. E aí alguém levanta a mão e diz assim para mim: nasceu no ano 0. Mas por que o ano de Jesus é ano 0? Segundo as informações de um grande filósofo europeu do século XVII, o ano 0 começou a se zerar a partir do nascimento de Jesus, porque Jesus foi tão gigantescamente fabuloso que ele não coube na história. Ele quebrou a história em 2, antes e depois dele. Mas se nós formos analisar, antigamente não era como hoje. Hoje nós contamos o tempo pelo nascimento de Jesus. Por que 2018? Porque fazem 2018 anos que Jesus nasceu. E antes? Antes se contava o tempo pela fundação de Roma, que era a maior e mais poderosa cidade do mundo à época. Daí nós abrimos um livro de Humberto de Campos, Espírito, psicografado por Chico Xavier, intitulado Crônicas de Além Túmulo. Para que vocês não precisem ler o livro inteiro, eu vou passar o capítulo 15, Ante a Ordem do Mestre, chama o capítulo. E esse capítulo narra
uma conversa de Jesus com João Evangelista. João é chamado à presença de Jesus e Jesus pergunta a ele, numa véspera de Natal: João, diz apóstolo amado, como vai o movimento cristão na terra? João senta e começa a chorar. E quem de nós não choraria? Porque ao longo dos séculos, quanto se matou em nome de Jesus? Mas aí, a primeira coisa que João, o apóstolo, diz é o seguinte: como não me lembraria, Senhor? Foi no ano 749 da fundação de Roma, e não no ano 754, conforme erradamente calculou o Frei Dionísio no século VI. Um parágrafo de 3 linhas nos dá a data que Jesus nasceu, o ano 749 da fundação de Roma, e não 754. Como antes de Jesus o tempo é contado de trás para frente, 1 ano antes do nascimento de Jesus, 2 anos antes do nascimento de Jesus, 3 anos antes do nascimento de Jesus, então chegamos à conclusão que há uma diferença de 5 anos para menos. O que nos chegamos à conclusão é que, por mais contraditório isso pareça, Jesus nasceu 5 anos antes da era cristã, no ano 5 antes de Cristo, por mais absurdo que isso pareça, segundo essa informação do Humberto de Campos, no capítulo 15 do livro Crônicas de Além Túmulo. Então já temos o ano. Jesus nasceu no ano 5 antes da era cristã. Agora vamos ao mês. Para o mês, nós precisamos abrir o Evangelho de Lucas, no capítulo 2, versículo de 7 a 16, quando Lucas diz assim: pastores pastoreavam fora dos muros da cidade ovelhas. Guarda essa informação que vai ser muito importante. Quando um anjo de nome Gabriel surge a eles e diz: não temam, pois trago boas novas. Hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador. O encontrarão numa manjedoura envolto em um manto. E um coral de anjos canta: glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Vamos analisar isso. Por que ele diz hoje na cidade de Davi? Cidade de Davi é Belém. Por quê? Porque Davi foi o grande rei Davi, que 1000 anos antes de Cristo governou Israel. E nasceu na cidade de Belém. A partir do seu governo, a cidade de Belém passou a ser chamada Cidade de Davi. Agora, um ponto interessante: pastores pastoreavam fora dos muros da cidade ovelhas. E aí a gente analisa, abandona um pouco o Evangelho e abre a ciência. Livros de pecuária. Quando as ovelhas pastoreiam durante o ano? As ovelhas pastoreiam durante o ano na primavera. Aí nós analisamos o seguinte: dezembro é o quê?
porque a Palestina está no hemisfério norte. Fecha um pouco o livro de pecuária e abre o livro de clima, de meteorologia. Qual o clima do inverno na Palestina? Frio e chuva. Chove muito na região. A partir de outubro, novembro, não se pode nem navegar. Tanto são as chuvas. Teria como pastorear a ovelha na chuva? Então ele não nasceu em dezembro. Segundo os livros de pecuária, Jesus só pode ter nascido na primavera da Palestina, ou seja, entre o mês de março e o mês de julho. Então nós já temos o ano e alguns meses. Agora vamos restringir um pouco mais. Abrindo o livro de Lucas, mais adiante, no capítulo 4, ele fala assim: os 3 reis magos, observando o céu, detectaram uma estrela. Seguiram a estrela atrás do Salvador e o encontraram em Belém. Vamos analisar. Por que eles eram reis? Porque cada um era rei do seu país. Reis no Oriente. No Oriente. Para aqueles que não conhecem muito bem a Palestina, ela fica no Oriente Médio, entre o Ocidente e o Oriente. Os reis magos eram do Oriente. E por que magos? Faziam magia. Estudaram com Harry Potter? Não. Eram magos porque eles eram astrônomos. Estudavam as estrelas, os planetas. Então, como eles tinham condições de prever eclipses e outros eventos planetários, eles eram considerados magos. Aí eles veem uma estrela, acompanham a estrela e chegam a Belém. Será que é como o filme Jesus? No momento que a estrela chega bem em cima da manjedoura, ela brilha intensamente e forma um arco de luz em cima? Ou melhor, será que foi uma estrela mesmo? Fechamos os livros e vamos abrir os livros de física, 5ª, 6ª, 7ª série. A Terra tem 2 movimentos, rotação e translação. Nossa, João, agora você cavou fundo, né? Rotação é o movimento que ela faz em volta do seu próprio eixo. E aí vocês estão pensando, eu pensei que eu nunca ia ouvir isso numa palestra espírita. Palestra espírita também é cultura. Gira em sentido horário. Translação é o movimento que ele faz em torno do Sol. Para que tudo isso? Vocês vão entender. O movimento da Terra de rotação é horário, ou seja, do oeste para o leste, do ocidente para o oriente. Por isso que todas as estrelas do céu aparecem do ocidente para o oriente. Para que uma estrela fosse a guia dos reis magos, ela teria que sair do ocidente, do oriente e vir ao ocidente, em sentido anti-horário. É possível alguma estrela fazer isso? Não, porque o movimento da estrela é uma ilusão de ótica dada pelo movimento da Terra. Por isso que todas as estrelas têm o mesmo sentido. Agora, perguntinha de geografia.
Qual o único astro que tem movimentação independente da movimentação do planeta? Cometa. Então seria possível que um cometa tivesse passado naquela região, indo na direção do Oriente para o Ocidente durante alguns dias, provavelmente uma semana, e no momento em que eles estivessem próximos a Belém, o cometa tivesse pegado fora da órbita da Terra e desaparecesse, ele chegasse à conclusão que o nascimento seria em Belém? Tem lógica. Então agora fica fácil. Abrindo os livros de astronomia, analisando se passou um cometa naquela época na Palestina, nós chegamos a 3 ocasiões de cometa. No dia 22 de dezembro do ano 6 depois de Cristo. Por que não pode ser? Porque nós sabemos que Jesus nasceu no ano 5 antes de Cristo. Só isso já descarta a hipótese. Porém, dia 22 de dezembro é o quê? Inverno, chuvoso. Os pastores não podiam estar pastoreando. Descarta. Dia 4 de outubro do ano 2 antes de Cristo. Por que não pode ser? Porque dia 2, o ano 2, não é o ano 5 antes de Cristo. E outubro é outono. Outono para inverno. Chuvoso. Também não pode ser. Sobra um cometa que passou no ano 5 antes da era cristã. Bate. Passou no mês de abril. Primavera na Palestina, também conhecida como mês de Nisan. Bateu. E que dia que ele desapareceu da órbita da Terra? No dia 8 de abril. Então Jesus nasceu no dia 8 de abril do ano 5 antes da era cristã. Simples assim. Mas como que não chegaram nessa conclusão antes? Porque a religião e a ciência, sempre uma bateu contra a outra. E para a gente chegar a essa conclusão, há necessidade de unir os dois. A partir daí, nós chegamos a conclusões maravilhosas. Querem ver? Mateus, no seu evangelho, diz que Jesus começou a vida pública aos 30 anos. Por que aos 30? Porque à época, o judeu, e Jesus era judeu, não era católico, não era espírita, era judeu, quando ele estava encarnado. O judeu, ele tem 3 fases na vida do homem. Até os 13 anos, ele é criança. A partir dos 13 anos, ele faz um ritual de passagem chamado Bar Mitzvah. Ele passa a ser adulto. E a partir dos 30 anos, ele é considerado um homem que é digno de ensinar, de falar. Antes disso, ninguém dá bola. Por isso que Jesus começou aos 30 anos. Então, se ele começou aos 30 anos, segundo Mateus, e segundo o livro Há 2000 anos de Emmanuel, psicografia do Chico, Emmanuel diz que Jesus foi crucificado na 3ª sexta-feira do mês de abril do ano 33. Nós temos 2 informações importantes. Quando Jesus foi crucificado, ele tinha acabado de fazer aniversário. E se ele desencarnou no ano 33 e nasceu no ano 5 a.C., ele morreu com 38 anos.
e teve 8 anos de vida pública, e não 3, como todo mundo fala. Não é? Então, a partir daí, a gente tem um conhecimento muito grande de situações que fazem parte dos bastidores da criação do Evangelho. Coisas fabulosas. Né? Quem de nós na Terra pode bater no peito e falar: eu sei quando Jesus nasceu? Nós espíritas podemos. Né? Não podemos. Então hoje, se o calendário fosse feito pelos espíritas, nós estaríamos no ano de 2023 e não no ano 2018. Não é? Aí alguém pode dizer assim para mim: João, mas qual a importância disso? A menos que alguém seja muito ligado à história, a estudo científico do Evangelho, qual a importância dessas informações que você passou? Vocês perguntam, eu respondo: nenhuma. Não serve para nada. Só para curiosidade. O que serve é a mensagem do seu nascimento. Porque Emmanuel fala uma frase linda a respeito do nascimento de Jesus. Nesse Natal, não se esqueça do presente do aniversariante. E quanta gente vive o Natal sem Jesus? Fazemos toda a festa do aniversariante e não deixamos o aniversariante entrar. Na festa não pode faltar árvore de Natal, não pode faltar enfeites, não pode faltar presentes, não pode faltar ceia com muita uva passa, não é? Mas e Jesus? Tirando muitos de nós espíritas, ou católicos fervorosos, ou evangélicos fervorosos, quem de nós se lembra de orar na noite de Natal? Na maioria dos lares, é um momento, infelizmente, de discórdia, onde se reúne a família por convenções sociais, onde um começa a reparar no outro. Sempre tem um tio chato que bebe demais e começa a falar algumas coisas. Isso quando não vira briga. E Jesus, onde que está? Então nós precisamos começar a analisar isso. Como será o dia mais importante do ano para mim? Que não nos enganemos, 24 de dezembro para 25 de dezembro é o dia mais importante do ano. É o momento em que Jesus desce à terra para nos abençoar pessoalmente. Daí André Luiz dizer: aqueles pedidos que são feitos de coração na noite de Natal, Jesus ouve pessoalmente. Como será o nosso Natal? Qual será o presente que daremos a Jesus? Nossa, mas o que eu posso dar a um espírito tão luminoso quanto Jesus? Ele nos deixou algumas dicas de presente, né? Hoje, quando a gente quer fazer uma festa, quer ganhar presente, a gente deixa a lista de presente em uma determinada loja, não é? Quando casa, vem embaixo assim, ó, lista de presente na loja Magazine Luiza, Casas Bahia, não é assim? Jesus deixou uma lista de presentes para a gente dar para ele também, mas no Evangelho. Os dois principais: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esse é o primeiro. Tem um outro que é consequência desse,
Porque para cumprir o segundo, só consegue quem consegue praticar o primeiro. Perdoa, Pai. Eles não sabem o que fazem. Um dos maiores presentes que nós podemos dar ao Cristo é perdoar. E nós só conseguimos perdoar quando conseguimos, de alguma forma, engatinhar no processo do amor, da compreensão. Não existe indivíduo cristão que não perdoe. É incompatível. É como querer que água e óleo se misturem. O indivíduo só consegue se voltar realmente ao Cristo quando ele perdoa. E aí não é uma posição de querer impor a vontade, porque muitas pessoas que foram vítimas graves de situações difíceis, muitas vezes falam assim: você fala isso porque não sabe o que eu passei. Mas isso não é uma posição minha, é uma posição do Cristo. E Ele nos dá um livre-arbítrio de escolher entre perdoar e não perdoar. Se eu perdoo, eu me liberto. Se eu não perdoo, eu me ligo ao meu ofensor. Que é na lei. Quando alguém me prejudica, ele se vincula à lei de causa e efeito, pelo erro que ele cometeu comigo. Quando eu sofro uma perseguição, um problema, eu estou resgatando algo que eu fiz antes, pela lei de causa e efeito. Ah, não, eu sou vítima, eu sou inocente. Se nós acreditarmos que existem pessoas inocentes, nós somos forçados a acreditar que Deus é injusto, que nós passamos por algo que a gente não precisa passar. Então, no momento que eu não perdoo alguém, eu caio na lei de causa e efeito pela não misericórdia. Porque perdão não é direito, perdão é dever. Mas nós temos o nosso livre-arbítrio. Não quer perdoar? Não tem problema. Volta com a pessoa quantas vezes for necessário até aprender a perdoar. Não é castigo, oportunidade de reparação. Então, quando nós vemos o contexto do Natal, nós precisamos lembrar um pouco de Jesus. Ou nas palavras do apóstolo Paulo, para que Deus habite em mim, eu preciso esvaziar-me de mim mesmo. Não é natural? Quando você vai encher um copo com água, tem como você encher um copo com água se ele já está cheio? Tem como Deus entrar no nosso coração se o coração já está cheio de ódio, de raiva, de vingança? Tem que esvaziar para que Deus caiba, para que Deus preencha, para que Deus replete, para que Deus ilumine, para que nós possamos dizer, como Paulo disse: já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. E a partir daí, nós somos cristãos. Porque ser cristão não é falar eu acredito em Jesus, é segui-lo. Tem uma mensagem linda de Humberto de Campos, intitulada O servo próximo e o servo distante, o servo de perto e o servo de longe. Certa vez Jesus estava entrando em Jerusalém, ovacionado como rei dos judeus. Efraim era um homem bom, um homem honesto,
e ficou tão impressionado com a mensagem de Jesus e com a glória que ele entrou em Jerusalém, que ele chega a Jesus e pergunta assim: Senhor, permita-me ser o seu servo. Jesus olha para ele e diz assim: você prefere ser o servo de longe ou o servo de perto? E naturalmente, como nós todos falaríamos, Efraim diz: servo de perto. Mas você precisa saber, Efraim, que o servo de longe só vê o sofrimento. O servo de perto ampara o sofrimento. O servo de longe vê a pedra passar. O servo de perto leva a pedrada. O servo de longe ouve a minha palavra. O servo de perto acompanha as minhas orientações. E aí ele foi falando, até que Efraim foi murchando, e chorando ele disse: Senhor, me perdoe, eu ainda não consigo ser servo de perto. E no Natal, Jesus nos convida a ser servos de perto, a vivenciar o Evangelho. Porque nós temos uma ideia muito equivocada do que é ser cristão. Nós acreditamos que ser cristão é crer que Jesus é o Salvador. Nós acreditamos que ser cristão é, na concepção da palavra, apenas para os santos. Quem sou eu diante de Pedro, o baluarte da fé cristã? Diante de Paulo, o convertido de Damasco? Quem sou eu? Pois bem, Pedro, antes de Jesus, era um pescador rude e ignorante, pavio curto, brigava com todo mundo, qualquer coisa ele brigava. Depois que Jesus passou pela sua vida, ele se transforma em um baluarte da fé cristã. Paulo era um assassino, matava sem piedade. E é verdade, aqueles que leram Paulo e Estevão sabem disso. Ele mata Estevão com requintes de crueldade. Mas no momento em que Jesus atravessa o seu caminho, ele se converte de uma forma tão linda que, se não fosse Paulo de Tarso divulgar o Evangelho para o Ocidente, hoje não estaríamos aqui falando do Evangelho de Jesus. Eram homens fracos, que erravam e que se transformaram em baluartes da fé. Todos os grandes homens do Evangelho eram homens frágeis. Pedro negou Jesus. Tomé duvidou. Judas traiu. Onde estão eles hoje? Apóstolos do Cristo, ministros do nosso divino governador do planeta. Por quê? Porque deixaram que o Cristo inundasse os seus corações e os transformasse em servos de perto. E é isso que o Cristo quer de nós. Nós temos uma vida eterna pela frente. Já tivemos centenas de anos de vivência. Quantos natais a gente já não passou? Nesses 500 mil anos de experiência humana. Quantos natais Jesus nos aguarda silenciosamente e amorovelmente para que nós nos tornamos servos de perto, para que possamos responder uma simples pergunta: quando
Jesus nasceu. Hoje, segundo a ciência, nós sabemos, Jesus nasceu no ano 5 antes da era cristã, no dia 8 de abril, segundo a convenção no dia 25 de dezembro. Mas antes de responder essa questão, eu vou puxar a sardinha para a minha brasa. Como advogado, quando nós queremos comprovar algo, nós chamamos testemunhas. E uma vez, na nossa primeira aula de direito penal, o professor nos disse algo que me impressionou. Ele disse: classe, a testemunha é a mais sem vergonha das provas, porque ela pode mentir. E a melhor das testemunhas são as testemunhas oculares, aquelas que presenciaram o fato. Eu nem vou fazer uma brincadeira com a repórter essa, porque não tem gente que vai entender aqui. Mas, antes de responder essa questão sobre Jesus, vamos chamar algumas testemunhas oculares aqui. Aquelas que presenciaram, aquelas que estiveram lá e que viram Jesus nascer. Maria de Magdala. Quando Jesus nasceu? Jesus nasceu no ano 31 da era cristã, na cidade de Betânia, naquele momento em que eu, chorando, lavei seus pés, envergonhado, enxuguei com os meus cabelos, e ele humildemente olha para mim e diz: mulher, por muito amar, seus pecados estão perdoados. Vá em paz e não peque mais. E ali eu descobri que somente Jesus era o caminho. Francisco, o doce cantador de Assis. Jesus nasceu no ano de 1202, na pequena praça principal da cidade de Assis, quando, diante de meus pais, do sacerdote e da cidade inteira, dei o meu nome, o meu patrimônio, as minhas vestes, tudo para segui-lo, porque eu sabia que Ele é o único detentor da verdade. Pedro, o pescador de almas, de homens. Jesus nasceu no ano 33, nos jardins do palácio de Caifás. No momento em que eu negava pela terceira vez e o galo cantava, nesse momento ele nasce em mim. Porque nesse momento eu descobri que Jesus é muito mais do que as convenções humanas. Paulo de Tarso, onde e quando? Jesus nasceu no ano 35, às portas da cidade de Damasco, quando diante daquele clarão, a voz: Saulo, Saulo, por que me persegue? E eu, de perseguidor, me transmutei em servo. Senhor, o que queres que eu faça? Onde e quando? Tomé, aquele que entraria para a história como um homem sem fé. Jesus nasceu no ano 33, no cenáculo, quando acabara de dizer que eu só acreditaria vendo, e ele: a paz esteja convosco. Vem, Tomé, e toca.
E eu, com o dedo covarde e trêmulo, toquei a chaga de Longinos. E nesse instante eu vi que a morte não tinha poder sobre o Filho do Homem. Onde e quando Joana, a esposa do tetrarca da Galileia chamada Cusa, onde e quando aquela mulher sofrida por um homem tirano, que desencarna vitimizado pelos seus inúmeros crimes, que volta a Roma como uma criança pequena, da riqueza e opulência se transforma em uma reles empregada doméstica à época. Ela que adorava a mensagem do Cristo, que foi orientada ao Cristo servi-lo no reduto doméstico, transmutando o marido como doente da alma até a sua morte. Foi pega numa das reuniões nas catacumbas de Roma, presa, amarrada ao poste romano, molhada com aloés, uma substância semelhante ao álcool. E quando o carrasco segurava a tocha para atear fogo nela viva, ao lado do filho, ele diz: tu és Patrícia, cidadã romana. Você abjura o Cristo e será poupada. E ela disse: não posso. Um dia eu abandonei Jesus, nunca mais. E enquanto o fogo subia, o carrasco gargalhando disse: esse Cristo só me ensinou a morrer? Não. Me ensinou também a perdoá-lo. Onde e quando? João Batista. Jesus nasceu às margens do Rio Jordão. No ano 30, quando eu o batizei e vi ele resplandecente em luz e uma voz que dizia: este é meu filho bem-amado, a quem pus toda a minha complacência. Onde e quando? Lázaro de Betânia. Jesus nasceu no ano 32, às portas do meu túmulo em Betânia, quando disse: Lázaro, levanta e anda. E eu encontrei nele a ressurreição e a vida eterna. Onde e quando? Judas de Queiroz. Jesus nasceu no ano 33. No momento em que eu vi que ele se entregava por amor à humanidade, iria morrer. Nesse momento eu descobri que Jesus era superior a qualquer valor humano. Está faltando gente nesse rol de testemunho. E quem melhor para falar do nascimento de alguém do que a própria mãe? Onde e quando? Doce Mãe de Nazaré. Jesus nasceu no ano 5 antes da era cristã, na manjedoura pobre e humilde que a natureza lhe concedeu, em Belém. Nasceu no instante que eu peguei nos braços pela primeira vez e vi naquele rostinho de criança o elo e a aliança eterna de Deus com os homens. E agora eu pergunto a cada um de nós e a todos nós: vamos vasculhar o caleidoscópio das nossas memórias, desde o momento em que nós nos reconhecemos como pessoas, em todas as situações da nossa vida até esse momento. Onde e quando? Nesse arcabouço de memórias, Jesus nasceu em nós. E se aterrorizados como eu perceberem que ele ainda não nasceu, vamos correr.
todos nós, para que Jesus nasça. Que nesse Natal, no momento em que a humanidade, ainda desvairada da terra, comemora a beberagem, a comilança sem limites, o desvario dos sentimentos e das sensações, que nós possamos sentir o Cristo nascendo em nós, não o Cristo crucificado, mas o Cristo de braços abertos, o Cristo do Gólgota, não, o Cristo do monte, aquele que nos disse: bem-amados filhos, venham após mim, aquele que nos deu a esperança de a vida eterna, que nos ensinou que o único determinismo e destino invariável da nossa existência é a felicidade absoluta. Mas para isso, precisamos segui-lo. Nesse Natal, não se esqueça do presente do aniversariante. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo se ama. Que Deus nos abençoe.